a torre desabou, matando 18 pessoas. Nós lemos esse trecho no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 13. O Senhor hoje nos dirige uma palavra de exortação, alerta, perigo. Tem um ditado que diz, né, quem avisa, amigo é. O Senhor está falando conosco. Os sinais de Deus estão aí presentes. Mas interessante que nós estamos falando do desabamento da torre de Siloé, aquela torre que ficava ao sul de Jerusalém, né, que matou 18 homens por causa daquele desmoronamento, e as pessoas ficaram admiradas, e Jesus aproveitou daquele incidente e lançou-lhes uma palavra de exortação e disse: acaso vocês pensam que aqueles 18 homens que morreram eram mais culpados do que vocês? Pois eu vos digo, se não vos arrependerdes, se não vos converterdes, se não aceitares o apelo de Deus, vós perecereis, morrereis todos. Nós estamos hoje diante de uma palavra forte. A primeira leitura retirada do primeiro livro de Samuel. O Deus forte, o Deus dos exércitos, que guiou o povo de Israel rumo à terra prometida, que dividiu o mar, que expulsou os povos inimigos da frente de Israel, que lhe fez passar a pé enxuto, que lhe fez atravessar o Jordão. É um Deus que agora parece estar surdo ao clamor do seu povo. Os filisteus, os povos inimigos, declararam guerra a Israel. Israel já perdeu a primeira batalha, foram 4.000 mortos. Israel então se pergunta, está aqui? Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelas tropas inimigas, pelos filisteus? Onde está o Senhor? Interessante que é a leitura do primeiro livro de Samuel. Samuel, que significa Deus ouve. Mas nós hoje nos questionamos, juntamente com o povo de Israel, o que aconteceu. E você lembra daquela palavra que diz, mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. E muitos interpretam essa palavra como se Deus fosse bobo, como se nós pudéssemos enganar Deus. Gente, Deus, nós não podemos enganar Deus. É impossível Deus se enganar. Nós nos enganamos, nós enganamos uns aos outros, mas jamais conseguiremos enganar Deus, porque Deus vê as profundezas da nossa alma, Deus sonda os nossos corações, Deus sabe exatamente o que somos, como estamos, o que pretendemos, quais as nossas intenções. E hoje essa palavra é um alerta. A que ponto nós chegamos, não é? Nós tememos um vírus, nós tememos uma crise financeira, nós tememos as catástrofes naturais, as tragédias, temos medo. Mas não tememos o Senhor Deus dos exércitos. Não tememos aquele que governa todas as coisas, aquele que ordena todas as coisas. Claro, eu estou falando de um medo completamente diferente, porque o temor de Deus enquanto dom é uma consciência profunda, né? Uma afinada. Eu sei, Deus é Criador e mais Deus é meu Pai, porque eu me tornei filho de Deus pelo batismo e eu não quero ofender o coração de Deus. E eu sei que tudo que Deus diz e tudo que Deus faz, tudo que Deus opera, tem em vista a minha salvação, a minha conversão, a minha felicidade. E por isso eu ouço a voz de Deus, né? Será que Deus ouve a minha oração? O primeiro grande apelo que Deus faz, né? Está lá, é o Shema Israel. Ouve Israel. Nós que precisamos ouvir o Senhor. Não há falha em Deus. Quando as coisas estão saindo erradas, quando as coisas estão desgovernadas, nós precisamos olhar para nós, à luz de Deus. Não é olhar para nós aquele olhar, não é vitimado, aquele olhar, não é? Porque comigo, só comigo, a vítima, o coitado, não é isso. Mas é olhar para nós à luz de Deus, ou seja, me enxergar à luz de Deus, o que é preciso mudar. Quais áreas da minha vida hoje precisam de conversão? É uma pedra que desmorona, são cidades que são inundadas, é um vírus que causa um terror. E a ciência pode explicar tudo isso, explicações científicas. Mas para aqueles que têm
um olhar sobrenatural, conseguem reconhecer: tem algo errado aqui. Você lembra quando Deus iria destruir Nínive? E enviou o profeta Jonas. E Jonas então pregou. E Nínive acolheu o chamado à conversão. Nínive se revestiu de cinzas, ou seja, a penitência. Nínive bateu no peito e disse: é minha culpa, é minha máxima culpa. E ali foi acontecendo um arrependimento profundo. E Deus não destruiu Nínive. O profeta Jonas ficou chateado, diz a palavra. Porque no fundo ele sabia que Deus, né? Deus agiria com misericórdia se aquele povo clamasse por misericórdia, se aquele povo se convertesse. Nós estamos necessitados da intervenção de Deus. Mas Deus é fiel. E nós voltamos então para este ponto. Não significa dizer que Deus seja bobo. Dizer que Deus é misericordioso não significa dizer que Deus é bobo. Que Deus se deixa enganar, não é isso? Deus tem muita clareza, não é? Mas é dizer que Deus cumprirá a sua palavra. Deus permanecerá fiel à sua palavra. Aquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele pediu, a sua orientação. Deus é fiel. Hoje nós vemos na primeira leitura esses 2 homens, filhos do sacerdote Eli, tombarem na batalha. Mas você sabe por quê? Deus já havia dito por meio do profeta Samuel que a casa de Eli cairia. Você sabe por quê? Eu te explico, está na palavra. Esses 2 filhos de Eli abusavam das suas ações sacerdotais, das suas funções sacerdotais. Agrediam as pessoas, roubavam as ofertas. Eli tinha conhecimento disso e chamou a atenção dos seus filhos, mas não repreendeu da maneira devida. Ou seja, não exortou, não educou os seus filhos conforme a palavra de Deus, não puniu os seus filhos da maneira como era devida, a ponto de gerar no coração daqueles filhos uma conversão. Claro, os seus filhos tinham a liberdade de acolher ou não, né? Mas ele devia ter agido. Ele precisava, como pai, na sua autoridade de pai, agir conforme Deus lhe ordenara. Ele não agiu. E então, o pequeno Samuel disse, né? A sua casa será destruída, os seus filhos morrerão. E de fato, nós vemos nessa leitura de hoje, os 2 filhos de Eli, Hofnias e Finéias, tombarem na batalha. Por quê? Consequência do seu pecado. Consequência dos seus erros. Né? Nós podemos dizer, por que Deus não agiu com misericórdia? Deus agiu com misericórdia. Deus até o fim fez o apelo, o chamado à conversão, o chamado ao retorno. Volta para casa. Arrependa-se, converta-se como exortou aqueles homens. Se não vos converterdes, morrereis todos de igual modo. Mas interessante que diante daquela derrota, os israelitas vão até Silo buscar a Arca da Aliança. E colocam a Arca da Aliança então ali no meio do acampamento. Agora nós vamos vencer. Gente, não adiantou nada. Houve outra batalha. 30.000 mortos. Os filhos de Eli tombaram. A arca foi levada pelo exército inimigo. Uma tragédia para o povo de Israel. E o Missal, então, no seu comentário, nos fala. Eles trouxeram a Arca da Aliança não como a presença visível de Deus, um sinal visível da presença desse Deus invisível, mas trouxeram a Arca não pela fé no Deus, no Senhor Deus dos Exércitos, trouxeram a Arca como se ela fosse um amuleto, como se ela fosse um talismã, como se fosse magia. É como se eu colocasse uma cruz no meu peito e pronto, porque eu coloquei essa cruz aqui, eu estou protegida de todo o mal. Não, é um sacramental. Há poder de Deus aqui, mas se isso aqui não é expressão de uma fé íntima, de uma fé interior, de uma vivência da palavra, o Missal traz esse comentário terrível. A presença de Deus em meio a um povo pecador é sinal de derrota. Gente, que palavra forte. A presença de Deus em meio a um povo pecador é sinal de derrota.
Os cristãos podem correr o mesmo perigo aos que relacionam sua religiosidade com certos amuletos. Crucifixo na parede, bênção da casa, bênção do carro. Coisas que só têm sentido quando são verdadeiramente sinais de uma fé que existe no íntimo e que é alimentada pelos sacramentos, pela oração, pela caridade, pela observância dos mandamentos. Você está entendendo? Deus está falando comigo e com você. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Não é porque houve falha em Deus, mas houve falha humana. Esses homens falharam. Deus não falhou no combate, mas esses homens falharam. O poder de Deus é tão grande que depois desse exército inimigo que levou a Arca da Aliança, sofrem terrivelmente. Começou tumores, as pessoas começaram a adoecer, uma peste de ratos, de modo que eles foram obrigados a devolverem a Arca da Aliança. Deus os obrigou. E com reparação. Devolveram a Arca da Aliança ainda com reparação, com indenização, pela audácia que eles tiveram de roubar a Arca da Aliança, porque Deus age com poder. É isso que vai fazer com que o salmista, então, hoje eleve o seu clamor. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Não somos merecedores, erramos, pecamos. Nós temos o santo costume de todos os dias, no nosso mosteiro, rezarmos o Miserere, o Salmo 50, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro. Nós precisamos clamar por misericórdia. Lembre-se de quando Abraão intercedeu por Sodoma. E disse, Senhor, se houver 50, se houver 40, 30, 20, 10 justos, se houver alguém que clame, se houver um justo ali, o Senhor poupará essa cidade? Deus diz sim. Se houver um justo, eu pouparei toda esta cidade. Que palavra forte, não é? Então, que hoje nós possamos nos enxergar à luz de Deus. Não é acusar o outro. Não é olhar as fraquezas e os pecados daquele que está ao lado. Não. Mas hoje essa palavra vem ao nosso encontro para que possamos examinar a nossa consciência. Para que possamos dar uma resposta a Deus de santidade. Senhor, Tu podes todas as coisas. Tu tens poder. No Evangelho, o Senhor vai curar aquele leproso. Senhor, cura-me destas lepras. Derrama sobre mim o Teu Espírito, o Espírito de contrição, de arrependimento, de uma profunda humildade, de consciência dos meus erros, de metanoia, mudança de vida, conversão. Receba essa palavra hoje no seu coração, retirada do livro de Samuel, está no capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4, versículos 1 ao 11. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Ebenezer, enquanto os filisteus de sua parte avançaram até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento.
E lamentavam-se, ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. E então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que trazer a arca para o acampamento teria sido uma bela manifestação, não é? Se tivesse sido acompanhada da fé, se tivesse sido verdadeiramente uma manifestação de fé. Mas a história nos conta que este povo estava adorando falsos deuses. Não é? E é algo que Deus não tolera, é algo que Deus não admite. Porque Deus fez tudo, porque Deus providenciou tudo. É o que Teresa dos Andes vai dizer, né? Quando não amamos Deus nesta vida, o que vamos fazer no céu? E como sabemos que amamos o Senhor quando vivemos a sua palavra, quando observamos os seus mandamentos, ainda que o mundo pregue o contrário, ainda que o mundo diga, mas hoje ninguém vive mais assim. Virgindade, castidade, missa, ninguém vive mais isso. O importante é ter uma conexão com Deus, né? Em qualquer lugar, do seu modo. Gente, eu estou falando para cristãos católicos, cuidado. O Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o único Deus, ele se revelou a nós. Ele disse tudo o que nós precisamos, tudo o que nós precisávamos saber e fazer para alcançarmos a felicidade, a plenitude. O que estão tentando fazer é nos enganar e nos confundir. E nós somos responsáveis por isso. Porque a palavra de Deus está aqui, lançando luzes sobre as nossas trevas, dizendo, filho, filha, ouve a minha voz. Ouve a minha voz, observa os meus mandamentos. Senão, morrereis todos do mesmo modo, não porque eu não desejo a morte do pecador, mas que ele se converta e que ele tenha vida. Mas aquilo que plantares é aquilo que colherás. Aqueles que semeiam na carne, da carne colherão corrupção. Mas aqueles que semeiam no Espírito, do Espírito colherão. No Espírito colherão vida, vida plena, felicidade, realização. É Deus falando, é Deus exortando, seja fiel. Eu sei que muitas vezes você olha para a sua casa, para a sua família e coloca as mãos na cabeça e diz, Maria, que eu não sei por onde começar. Comece por você. Comece por você, porque só aquele que verdadeiramente aceitou, né, que verdadeiramente vive com o Senhor, pode testemunhar. Chegará a hora do seu esposo, chegará a hora do seu filho, da sua esposa, dos seus pais, chegará a hora deles. E eu digo isso para você por experiência própria, também eu testemunhei isso na minha vida, na minha família. Mas Deus quer começar por você. É o seu edifício espiritual e não é egoísmo, não. É porque apenas aqueles que se deixam curar por Deus podem ser instrumento para outras pessoas. Cuide da sua relação com Deus. Isso não significa excluir as pessoas do seu deixar de se relacionar com as pessoas de sua casa, com aquelas pessoas que Deus lhe confiou, não é isso. Mas é porque se você passa a se relacionar verdadeiramente com Deus, isso fará de você uma torre fortificada, uma cidade amuralhada, uma fortaleza, de modo que você possa verdadeiramente ajudar os seus irmãos. Deus lhe dará sabedoria, Deus lhe dará discernimento, Ele lhe dirá como fazer. Nós partilhamos isso ontem. Você saberá o que fazer, como fazer e quando fazer, porque Deus estará contigo. Está na palavra, há um tempo de falar, o tempo de calar,
né? Há um tempo de plantar, um tempo de colher. Deus te dará esse discernimento. Mas Deus quer começar por você. Maria Raquel, eu quero encetar este caminho, eu quero esta vida nova. Então, perfeito, porque muito mais do que você, Deus também quer. Não tem erro. Confissão, né? Faça um exame de consciência, procure uma direção espiritual. Nós temos aqui um exame de consciência aqui no nosso canal com o irmão Luiz Maria. Ele vai passando com você os mandamentos, vai lhe orientando. Uma vez examinada a consciência, busque a confissão, retorne à Eucaristia, participação da Santa Missa Dominical, pelo menos, e nos dias de preceito. Vai se fortalecendo por meio da sua oração diária, a sua oração pessoal, o terço, como Nossa Senhora nos pede em Fátima. E já vem aquela tentação, nossa, eu não vou conseguir fazer outra coisa, vou viver só rezando. Não é isso. Não é isso. É dar prioridade, é dar primazia a Deus, é organizar a sua vida. E o primeiro lugar pertence a Deus. É aquele minuto heróico, talvez aqueles 15 minutinhos que você dê ao Senhor ali ao acordar, para conversar com Deus, para abrir a palavra. E o dia segue. Você vai trabalhar melhor, você vai servir as pessoas melhor, você vai estar inteiro, você vai estar melhor porque você colocou Deus à frente de tudo. Arrependimento, conversão. Talvez seja a nossa última oportunidade. Os tempos são difíceis, os dias são maus. Não é? Quantos que estão sendo vitimados por essas catástrofes? Quantos talvez tenham deixado para amanhã a conversão e não houve mais tempo? Se essa palavra está chegando até você é porque Deus está te chamando agora. E nós pedimos junto com o salmista, libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis, despertai e não nos deixeis eternamente. Vamos rezar o Salmo 50, esse salmo penitencial. Essa oração que partiu do coração do rei Davi, após o seu grave pecado. Ele dirigiu ao Senhor esta súplica, esta prece. E é juntamente com a palavra de Deus que nós queremos nos dirigir a Deus agora. Existe uma grande força, então um grande poder nessa oração, porque estamos nos dirigindo a Deus com as palavras, né, da Escritura, com as palavras sagradas. Coloca o seu coração nessa oração. Reza com o seu coração. Rezemos juntos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me, serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Amém. Que você possa colher os frutos dessa oração. Lembre-se sempre, né, da situação de Judas e de Pedro.
Ambos negaram o Senhor, ambos traíram o Senhor. Mas Judas não confiou na misericórdia de Deus. Judas se culpava e foi ao desespero. Mas Pedro não. Pedro negou, Pedro traiu, de igual modo. Mas Pedro se arrependeu e confiou na misericórdia de Deus, como aquele filho pródigo, que, certo do amor do Pai, teve coragem de voltar. Por isso pôde receber o abraço do Pai. Por isso Pedro acolheu uma nova oportunidade. Se tornou príncipe dos apóstolos. Porque Deus é bom. Porque Deus só está esperando você retornar. Porque Deus não fica repetindo sempre as mesmas queixas. Quando você se arrepende e pede perdão, confessa. Podemos dizer, Deus esquece. Sabe? Porque o amor em Deus é algo que nós não conseguimos mensurar. Deus te ama. Deus está com saudades de ti. Que você possa hoje adentrar no refúgio seguro do coração de Deus. Ali estamos protegidos contra todas essas hostes infernais que têm se levantado. No refúgio seguro do coração de Jesus, não há maldição que possa nos alcançar. Estamos protegidos, estamos seguros. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por cada um que nesse dia se decide a voltar ao Senhor e viver de modo autêntico, viver a sua fé, viver a palavra, viver aquilo que Deus pede, na certeza de que o desejo de Deus é a nossa felicidade. Essa felicidade segundo o coração de Deus, a felicidade de Nossa Senhora, a felicidade que os santos nos testemunharam, a felicidade de homens e mulheres cheios de fé, que souberam viver plenamente. Que esse luzeiro, os santos, a vida dos santos possa também ser reflexo, refletir sobre a sua vida, possa inspirar você. Qual o santo da sua devoção? Coloca aqui nos comentários. Pede a ajuda deste santo. Ele já percorreu esse caminho que você está percorrendo. Ele venceu todos esses obstáculos. Ele quer ajudar você. Que os anjos do Senhor também venham em nosso auxílio neste dia. Compartilhe essa palavra. Envie para todas essas pessoas queridas, amadas e necessitadas do amor de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Rosário da Madrugada e no poderoso Terço do Combate com Nossa Senhora Desatadora de Nós.